o Fábio e a sua família, sua pequena família, estão aqui em Santos nesses dias. Eles iam embora na quarta-feira, adiaram a viagem deles para amanhã. Então nós convidamos o Fábio para trazer a palavra nesse domingo. Amém? Então que Deus possa usá-lo poderosamente nesse lugar. Feche os seus olhos, querido. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pelo teu amor, tua misericórdia. E pedimos, ó Deus, abençoa cada vida nesse lugar. Fala com cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Ministra a tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Abre os teus céus nesse lugar e fala com o teu servo, o pastor Fábio. Fala através da vida dele. Usa, Senhor, teu filho poderosamente aqui. Senhor, nós pedimos agora, Senhor, vai levando embora toda a incredulidade, todo o cansaço, Senhor, do nosso meio, toda a seta do inimigo, nós repreendemos em nome de Jesus, que se cumpra a tua vontade, o teu querer em cada vida esta noite. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, paz do Senhor, irmãos. Que gostoso estar aqui com vocês novamente. Como o pastor falou, nós estávamos para ir já na quarta-feira, na verdade era na quinta-feira, mas aconteceu umas coisinhas e vamos acabar ficando até amanhã. Nós ainda estamos em Santa Catarina, servindo ao Senhor ali. E, na verdade, é muito especial para a gente estar aqui em Santos, aqui na Cristã da Família com vocês, porque nós nunca esperávamos, mas através da minha irmã, que ela foi missionária da igreja em Recife por muitos anos, nós viemos a conhecer essa igreja e tem sido uma grande bênção para a nossa vida. E especialmente neste ano tem sido para nós um divisor de águas na nossa vida, porque nós tínhamos voltado para os Estados Unidos em fevereiro do ano passado e fomos prestar contas para a nossa igreja lá e cuidar de algumas coisas pessoais e também para o nascimento da nossa pequena, a Olivia Gloriana. Ela está aqui com a gente hoje, ela já está fazendo 9 meses, é a número 5 dessa tropa. E na verdade tanta coisa aconteceu nos primeiros 2 anos que estivemos aqui no Brasil, e muitos desafios, vimos muitas vitórias, vimos a mão de Deus. E em tudo isso, quando voltamos para a nossa igreja lá, nós tínhamos uma certa dúvida quanto a se voltaríamos para o Brasil ou não. E eu estava comentando com o pastor, com a Sandra, de como aquelas palestras que demos aqui em 2011 foi uma coisa que nós não sentíamos segurança de fazê-lo, mas através daquilo o Senhor mostrou uma nova direção, um novo rumo para o nosso ministério. E foi aquilo ali que, quando estivemos em oração nos Estados Unidos, em oração, buscando ao Senhor, que o Senhor mostrou muito claramente que esse seria o nosso foco para esse nosso novo termo no Brasil. E então eu quero agradecer pela oportunidade que vocês nos deram naquela vez. E o Senhor tem aberto portas lá no Sul, o Senhor tem nos dado favor, o material tem se desenvolvido, tem crescido. E se não fosse aquilo, eu estava dizendo, nós não teríamos voltado para o Brasil, porque não sentíamos que havia uma visão, um foco do Senhor para a gente voltar dessa vez. Por isso eu quero agradecer uma vez. Muito obrigado, Cristã da Família. E uma das coisas que me chama muito a atenção quanto a esse tema, que o Senhor tem colocado no nosso coração para essa noite, é o tema da reconciliação. É uma palavra que muitas vezes nós tomamos como uma coisa tão básica, e tantas coisas básicas na nossa vida que acabamos ignorando, porque é tão simples e já sabemos tanto sobre isso. E Deus tem colocado essa palavra no meu coração já há muitos dias. Em alguns lugares que temos compartilhado, o Senhor tem literalmente curado, sarado corações,
curado relacionamentos. E com esse tema de família, estudando o Antigo Testamento, vendo várias passagens, nós vemos tantos milagres, nós vemos coisas extraordinárias acontecendo no Antigo Testamento. E uma vez eu estava lendo na minha leitura normal e eu achei uma coisa muito interessante que eu nunca tinha prestado atenção. Que o Antigo Testamento, tendo sido escrito por milhares de anos, vários autores diferentes, tantos milagres, tantas maravilhas, tantos sinais milagrosos, o poder de Deus se manifestando ao homem, o próprio Senhor Deus se apresentando claramente ao ser humano. E daí, com tantas coisas que se poderia falar no Antigo Testamento, mais para o finalzinho, a gente encontra esse último versículo do Antigo Testamento, que é um chamado dos corações dos pais voltarem para os seus filhos e o coração dos filhos voltarem para os pais. E ele não termina aí. Restauração, reconciliação. E ele continua: para que eu não fira a terra com maldição. Com tantas as coisas que se poderia falar no Antigo Testamento, terminando aquilo ali, Deus fala: eu quero agora que o coração dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos de volta para os pais. Senão vou ferir a terra com maldição. Ponto final, não falo mais com vocês por 400 anos. Não é uma coisa interessante? Então, eu gostaria nessa noite de começar esta palavra em 2 de Coríntios, capítulo 5. Então nós vemos a importância da restauração, da reconciliação, da família. E aqui em 2 de Coríntios, a partir do capítulo 5, desde o versículo 18. E a palavra do Senhor diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Vamos orar. Amado Senhor, te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus extraordinário e tão misericordioso, que Tu nos traz, Senhor meu Deus, a reconciliação contigo mesmo, através de Cristo Jesus. E por isso nessa noite, Senhor meu Deus, nos reunimos como um povo redimido pelo sangue de Cristo. A pena de morte que estava sobre nós recaiu sobre Cristo Jesus, para que nós tivéssemos acesso direto a Ti. E por isso nesta noite, Senhor meu Deus, te pedimos em nome de Jesus, que toda palavra, todo pensamento de condenação seja removido das nossas mentes e corações. Porque a Tua palavra diz que para aqueles que estão em Cristo, já não há condenação. E nesta noite possamos, Senhor meu Deus, sentir nada mais que o mover e a convicção do Teu Espírito. E esta obra que começaste, Senhor meu Deus, desde o começo desta reunião, e tudo que fizeste no meio do louvor, já curando e preparando os corações, te pedimos, Pai, em nome de Jesus, continue a trabalhar em nossas mentes e corações até o final. Todo espírito de distração, todo encosto, toda perturbação, toda dúvida seja removida deste lugar, em nome de Jesus. E a Tua palavra, Senhor meu Deus, venha causar o efeito pela qual ela é enviada, em nome de Jesus. Amém. Reconciliação. Todos nós já sabemos o que significa a palavra reconciliação, mas para dar um pouquinho mais de força nessa palavra, eu fui procurar no dicionário e foi isso que eu achei.
Ato ou efeito de reconciliar ou reconciliar-se. Eu acho muito legal o nosso dicionário em português, porque a minha esposa ela perguntava o que significa tal palavra. Vamos dizer um exemplo, reconciliação. Ato ou efeito de reconciliar ou reconciliar-se. Como que às vezes não explica muito, não é verdade? E daí segue. Restabelecimento de relações entre duas ou mais pessoas que andavam desavindas. Habitar ou viver em harmonia. Habitar ou viver em harmonia. A pergunta que eu faço agora com isso aqui que lemos. Alguma vez você se sentiu que não estava convivendo em harmonia com alguém? Alguma vez? Eu acho que se você tem um ano... Desde um ano de idade, a pessoa, o ser humano, já sabe que não consegue viver em harmonia muito bem, não é verdade? A gente sabe bem disso. E muitas coisas acontecem nesse mundo porque vivemos em um mundo muito aquém de ser um mundo ideal, de ser um mundo perfeito. E acabamos sofrendo, acabamos fazendo sofrer. Acabamos sendo feridos e acabamos fazendo sofrer. E muitas vezes, não é porque queremos, às vezes, quantas vezes a gente fala o que não deve, somente para depois virar e... Por que eu falei isso aqui? Não é verdade? E não vamos falar muito sobre o que sai da nossa boca. Mas muitas vezes é exatamente isso que acontece. Nossas atitudes, nossas palavras, ou simplesmente um olhar pode ferir e pode ferir muito. E é um tema bem especial, bem sensível no meu coração, essa parte de reconciliação. Servindo ao Senhor já há alguns anos, antes de chegar nessa parte, eu venho de um lar onde palavras como eu te amo, como desculpa, dá licença, me perdoa, não eram muito comuns. Na verdade, eram bem raros, mas bem raros mesmo. E então, num lugar onde não existem essas palavras de afeto, de amor, de reconciliação, de unidade, como é que a gente caminha para frente? Como é que a gente restaura certas coisas? E desde pequeno, quando tínhamos alguma situação em casa, algum problema, algum conflito, a maneira que nós resolvíamos era assim: hoje eu não falo mais contigo. E passava uma tarde, passava algumas horas, às vezes podia até ir até a noite, e daí as coisas acabam se reatando, porque normalmente família é família, a gente tem que se levar, não é verdade? E tem gente que de certa maneira até diz, família a gente não escolhe, a gente herda. E na nossa casa, então, muitas vezes acontecia isso. Às vezes um dia, às vezes podia passar até 2 dias ou 3, mas já não é nem questão de rancor ou de ressentimento, é só questão de orgulho, queira reconhecer ou não, de quem é que vai vir falar comigo primeiro, não é verdade? E muitas vezes isso acontece no nosso casamento, isso acontece com nossos filhos, isso pode acontecer com nossos pais, isso pode acontecer no campo de trabalho. E de pequeno, uma situação aconteceu uma vez com meu irmão, que a gente acabou ficando sem se falar. Coisa de criança. E não nos falamos aquela manhã. Não nos falamos aquele dia. Não nos falamos no dia seguinte. Não nos falamos no 3º dia. E daí eu vou continuar essa história ainda mais para frente. Mas o que eu queria dizer com isso aqui é o quê? Que é o processo de reconciliação no mundo, eu talvez não digo no mundo ideal, mas talvez com a nossa ideia de reconciliação é o quê? Ele que me feriu, ele que venha falar comigo primeiro. E quando servíamos com o ministério hispano com os latinos,
havia muitas músicas que diziam que perdoar, que perdoe Deus, porque eu não vou perdoar. Ou um pensamento muito comum, que é, quando eu sentir, eu vou perdoar. Só que a verdade, isso é um auto-engano, porque uma pessoa rancorosa, ressentida, ferida, quando é que vai sentir perdoar outra pessoa? Mas eu vejo aqui também uma coisa interessante na palavra de Deus, de que Jesus, ele sempre veio para desafiar o pensamento comum do ser humano. Ouviste dizer isto, mas eu digo isto. Ouviste dizer isto, mas eu lhes digo isto. E então aqui na palavra de Deus nós vemos uma coisa muito interessante, de que a reconciliação não é simplesmente aquele que me feriu, ele que venha me pedir perdão. E quando ele vir pedir perdão para mim, aí eu vou pensar um pouquinho ainda. Porque a pessoa se humilhou e ainda a gente quer pisar mais um pouquinho, não é verdade? Isso é o que existe no nosso coração, seres humanos. Mas aqui o que eu vejo é a grandeza tão alta do nosso Deus, que eu encontro em Romanos capítulo 5, que diz: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós éramos os ofensores, quando nós éramos inimigos de Deus, Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou seu Filho, quando éramos ainda pecadores. E Ele fez provisão de todas as coisas necessárias para que a reconciliação acontecesse. E agora temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Quem tem paz com Deus hoje por meio de Jesus Cristo? Amém? Hoje temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E já não há mais condenação. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E ele diz, uma vez e outra, e repete outra vez: reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Uma mensagem, gente, que não é só para quem não conhece a Cristo, é uma mensagem para nós hoje. Quando nós estivemos agora nos Estados Unidos, éramos para ficar 4 meses, acabamos ficando 6. Foi um ano 2012 muito turbulento para a gente. Houve o nascimento da minha filha, houve complicação, a minha esposa foi parar na UTI 2 vezes, ela ficou com risco de vida. Tivemos muitas dificuldades, mas também foi um tempo de muitos favores de Deus. Foi um tempo também de muitas vitórias. Vitória eu digo, porque minha esposa, graças a Deus, está aqui. Porque eu não sei o que eu ia fazer sozinho com 5 crianças, gente. E daí, eu vou falar a verdade. É onde cresce a apreciação pelas nossas esposas, não é, gente? Não é só a dor de dar, de gerar um filho, mas a gente sabe que é trabalho. É ou não é, mulheres? E nesse tempo que nós tivemos nos Estados Unidos, foi uma coisa muito interessante. Talvez alguns de vocês sabem que lá, os hospitais, não existem hospitais públicos. Então, na hora do desespero, você vai aonde encontrar. E ela ficou no hospital 3 dias só. Foram 3 ou 4? Um total de 4 dias. Um total de 4 dias. A conta que nos veio no final das contas, porque lá eles te curam primeiro e depois mandam a conta por correio, passou dos $17 mil, com 4 dias de hospital. E a gente não tinha seguro, a gente não tinha ganhado na cena,
A gente não sabia o que fazer. E então, com aquele peso daquela dívida que estava sobre os nossos ombros, tudo estava bem com ela, com a minha filha, mas nós não sabíamos o que íamos fazer para pagar cerca de uns 35 mil reais por 4 dias de internação. Então, enquanto a gente passava também as nossas crises de ministério, Senhor, a gente vai voltar para o Brasil, como é que a gente vai pagar essa conta? Só se for um milagre. E esses 4 viraram 6 meses. Tivemos que mudar as passagens, e aí tivemos que desembolsar mais dinheiro para mudar a passagem de 7 pessoas agora. E então nós pensamos, Deus, como é que vamos pagar tudo isso? Então, num dia muito estressado, já tinham se passado os 4, 5 meses. Já tinham se passado mais de 5 meses. E eu estava sentado no sofá, pensando no calendário, que a gente tinha que ir embora em algumas semanas. E eu não sabia o que ia acontecer. E então foi quando o Espírito Santo me disse, dá uma olhada em volta. E eu dei uma olhada em volta. Sabe o que foi que eu vi, gente? Eu vi uma casa grande, uma casa enorme. Foi uma casa que nós não sabíamos para onde a gente ia quando voltamos para os Estados Unidos. Então, gente que a gente nem conhecia, deixou que a gente ficasse naquela casa por 6 meses, sem pagar nenhum centavo. E não foi só isso. Essa gente que a gente não conhecia, que amava a obra do Senhor, foi, e antes que a gente entrasse na casa, pintaram a casa inteirinha, trocaram todo o carpê daquela casa, e depois disse, vem aqui, vou te mostrar uma coisa. Levou a gente até a cozinha e falou, a gente trocou também a geladeira, a máquina de lavar louça, o micro-ondas e o fogão. E a gente ficou tão constrangido, porque como a gente não os conhecia, a gente dizia, mas não precisava ter feito tudo isso. E o Espírito Santo dizia, dá uma olhada em volta. E nos Estados Unidos, que já está uma crise, como todos vocês sabem, na segunda semana que nós chegamos naquele país, o meu cunhado chegou para mim e disse, olha, nessa semana, o cara que trabalhava comigo, ele pediu as contas. Tu tá a fim de trabalhar durante esse tempo que você vai estar aqui? Eu falei, claro que eu quero trabalhar. Então eu trabalhei. E isso também nos ajudou com as nossas finanças. E eu trabalhei aqueles 6 meses. Logo que chegamos, arrumamos um trabalho. E daí um outro irmão, ele disse, olha, durante esse tempo que vocês vão estar aqui, vocês vão precisar de carro. E nos emprestaram um Honda de 7 lugares. E depois, se isso não bastasse, depois de uns 3 meses, um outro irmão disse, olha, eu estou vendo que você está indo trabalhar, aí a Elizabeth fica presa em casa com as crianças. Eu tenho uns carros lá na garagem, por que você não leva um para ela emprestar também? Aí a gente já estava com uma casa grande e 2 carros na garagem. E um trabalho já logo na segunda semana. E eu pensando, acho que eu já não quero mais voltar para o Brasil. Só que ainda eu tinha aquela dívida sobre os meus ombros. E daí já no 5º mês, com aquela carga sobre os meus ombros, um dia, nós estamos sentados no carpê, na sala, quantos somos hoje? Somos 7. E sentado ali naquele carpê, gente, nós abrimos num salmo onde ele diz, e Deus fez isso, isso e isso, porque sua misericórdia dura para sempre. E Deus fez isso, isso e isso, porque sua misericórdia dura para sempre. E o capítulo inteiro é assim. Quando chegou no final, a gente não estava satisfeito e a gente falou com as crianças, gente, vamos continuar falando da nossa própria história, e daí todo mundo grita, porque sua misericórdia dura para sempre. Então aí um dizia, Deus, obrigado por isso, Deus, obrigado pelo meu Legos, Deus, obrigado por não sei o que lá. Deus, obrigado pela família Wicks, porque deixaram a gente ficar nessa casa durante todo esse tempo. E daí, enquanto a gente ia dando a volta, porque sua misericórdia dura para sempre. Então Israel, o de cabelo enrolado, de 5 anos, ele estava com 5 anos naquela época. Ele chega assim, sem mais nem menos, e fala assim, na maior casualidade, e Deus, obrigado porque quando mamãe estava dodói no hospital, alguém veio e pagou todas as contas. Aí eu olhei para ela olhou para mim, e a gente, porque a sua misericórdia dura para sempre. No dia seguinte, a minha esposa foi ligar para o hospital para ver como é que estava a situação.
Então, sabe o que foi que ela escutou? A moça disse assim, bom, o resultado vai vir daqui a pouco, porque existe também um programa de assistência lá, que dá algum desconto. Então, a moça disse, aqui no computador diz que enviamos uma carta e você vai estar recebendo daqui a alguns dias. Então, a minha esposa disse, tá, mas como é que foi? Qual que foi a conclusão? Aí a moça, deixa eu dar uma olhada. E ela foi lá, fuçar o computador dela e disse, aqui está dizendo que a tua conta é $0. Aleluia, aleluia. A nossa conta era $0. E daí, o Senhor nos falou muito com o nosso coração. E daí o trabalho que os pastores de vocês nos desafiaram a fazer aqui, o Senhor colocou bem claro no nosso coração. E foi quando nós tivemos forças outra vez, para largar tudo de novo, pegar nossas malas e viajar para o Brasil, com 13 malas de 30 e tantos quilos. Porque sua misericórdia dura para sempre. Mas eu vou te dizer uma coisa, esse não era o tema. O tema era, eu os rogo, reconcilieis com Deus. Por que reconcilieis com Deus? Porque quando eu estava ali, naquele chão, sentado, sozinho, cheio de ansiedade, preocupação e estresses, duvidando de Deus, e me perguntando como é que vai ser dessa vez. E o Espírito Santo dizendo, dá uma olhada. E eu quero dizer para você nessa noite, dá uma olhada na tua vida. Talvez nós precisamos nos reconciliar com Deus, sim. Porque talvez, desse ano que passou, não foi fácil. Não foi fácil para ti, também não foi para mim. Mas muitas vezes o que sai da nossa boca é murmuração. E eu vejo na palavra de Deus que uma das coisas que mais entristece, para não falar que ira a Deus, é a murmuração. Porque murmuração vem de coração ingrato. Coração ingrato, porque às vezes temos amnésia. Como é que seria a tua vida, meu querido, há 2 anos atrás? Como é que estava a tua vida há 5 anos atrás? Como é que estava a tua vida há 10 anos atrás? Então, quando nós reclamamos de Deus, quando nós murmuramos e questionamos a Deus, uma coisa nós precisamos, e Paulo diz, eu rogo, gente, reconcilieis com Deus. Reconcilieis com Deus. E não termina aí, porque essa reconciliação que estamos lendo aqui, diz reconcilieis com Deus. Só que a verdade é que é muito difícil haver uma reconciliação vertical sem nenhuma reconciliação horizontal. E nós vemos que isso é desenho de Deus. E Jesus disse assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Jesus é muito inteligente. Eu achei graça quando eu vi dessa vez, porque ele não disse, oferta, nós entendemos, é um ato de louvor. Nem adianta me louvar se você não tiver reconciliado com teu irmão. Mas não, ele não diz dessa forma, porque ele sabe como é que é o nosso coração. De repente a gente diria, tá, vou ficar desse jeito para não ter que ofertar. Mas ele diz não. Ele diz assim, primeiro faz assim, querido. Traz a tua oferta, deixa no altar, agora vai, reconcilia-se com teu irmão, agora volta e põe de volta. Ou seja, é de Deus, o que é de Deus é de Deus. E ele diz aqui, Paulo, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Embaixadores. As embaixadas em qualquer país, nós tivemos que ir na embaixada outro dia, eles são aqueles que estão ali para se comunicar contigo, para trazer certa defesa para os seus cidadãos. E desta forma nós somos embaixadores de Deus aqui nesta terra. E aqui, como embaixadores, também ele diz que estamos aqui não somente para representar os céus, já que somos cidadãos dos céus, mas ele também diz aqui que temos a mensagem da reconciliação. E então essa reconciliação é uma coisa tão poderosa, tão linda, que eu não sei, meu querido, se você agora, hoje mesmo, está sem se falar com um irmão, com uma irmã. Isso acontece nas melhores famílias.
Isso aconteceu comigo e com meu irmão. Quem vê eu e ele andando na praia hoje, não acredita que a gente não se falava por muito tempo. E se você está sem se falar com alguém, com um irmão, com uma irmã, com um filho, com uma mãe, com um pai, o desafio que eu lanço é: reconcilieis. Reconcilieis. A pergunta não é quem me feriu primeiro. A pergunta é que do outro lado também há um coração ferido. E a situação é que ninguém vive em paz com o coração mordido. E essa coisa de reconciliação é uma coisa tão linda que eu lembro de um pastor amigo que ele dizia o seguinte: ele estava no Japão naquela época e ele disse: eu jogava muito futebol e sempre nos reuníamos, os brasileiros ali num campinho que tinha, para jogar futebol. Eu não sei aqui, eu acho que na cristã não existe isso, mas lá fora, onde tem brasileiro e tem futebol, sempre tem briga. E sempre tinha muita briga lá. Então ele disse que uma vez ele saiu na mão com um outro cara. E daí ficaram sem se falar muito tempo. Depois ele se converteu, Deus restaurou sua família. E ele seguiu para frente, e Deus chamou ele para o ministério. Até que um dia, ele estava andando num supermercado. E daí ele volta para o carro, aí está a família e a esposa pergunta: o que foi, cara? O que foi, amor? A esposa não fala cara, né? O que foi, amor? Se falar o que foi, cara, aí tem problema, aí precisamos de aconselhamento. O que foi, amorzinho? Então ele disse: é que lá eu encontrei um cara que eu não falo com ele por muito tempo, e explicou a situação. Então ela disse: e o que você vai fazer? Não sei. Vai lá falar com ele. Às vezes a esposa são Espírito Santo também, não é? Vai lá e fala com o homem, rapaz. Então ele foi e foi atrás procurar aquele homem. E ele foi andando procurando até que ele se deu de cara com aquele cara. Aí ele disse: estávamos lá, frente a frente com esse cara. E ele assim como que... O que foi? E ele estava tremendo, ele disse. Ele estava tremendo, o som do frio, e não sabia o que fazer. Então foi quando ele abriu o coração e explicou: olha, eu sei o que tem acontecido entre nós dois, mas a minha vida também eu gostaria de te contar um pouco. Minha vida era assim, assim, assim e assado. Até que um dia eu conheci a Jesus. E foi isso que Deus fez na minha família, na minha vida, no meu coração. Então por isso eu queria te pedir perdão. Sabe o que foi que aconteceu? Ele me diz: você consegue imaginar no supermercado japonês, cheio de gente pequenininha, 2 marmanjão brasileiro abraçado e chorando, se pedindo perdão? Isso é o poder da reconciliação. Esse é o poder da reconciliação. Uma pessoa que não recebeu perdão é uma pessoa que está acorrentada. Como é que eu sei disso? Você também sabe. Como é que era a tua vida antes de ter o perdão de Jesus? Precisamos do perdão e precisamos entregar perdão. E eu gosto de contar muita história, porque eu gosto também de trazer o evangelho para uma forma prática, para que talvez até esta noite mesmo, ou a partir de amanhã, o evangelho começa, surta efeito na tua vida. Então eu gostaria de voltar para aquela história. Se meu irmão me permite, agora não tem mais jeito, porque eu não pedi para ele. Mas nós ficamos muito tempo sem se falar. E a verdade é que semanas, meses, anos se passaram. Anos. E a gente morando na mesma casa e não nos falávamos. Fomos para o Japão, conversamos um pouquinho, mas já não era mais a mesma coisa. E daí eu me casei, servimos um pouco ali o Senhor no Japão, fomos para os Estados Unidos, começamos a ter nossos filhos no ano de 2007. Nós viemos ao Brasil por um mês de férias. E Deus começou a falar no meu coração: você não está indo só de férias, você vai para lá para pedir perdão. E era uma coisa que eu pensava que já tinha sido curada, que já não tinha mais nada. Mas na verdade, não existe cicatriz se não houver perdão. Somente estava escondido debaixo de poeira.
porque era uma coisa velha. Em 2007, Jesus dizendo, você vai, irmão, você vai pedir perdão. E nós viemos para o Brasil. E o tempo inteiro, eu ficava pedindo a Deus, me dá uma oportunidade, Senhor, para falar com meu irmão. Mas na verdade não era a oportunidade, a verdade é que eu não tinha coragem, porque ele estava ali na mesma casa o tempo inteiro. E foi passando os tempos, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Até que os dias foram se passando e eu tentava ler minha Bíblia e eu não conseguia ler minha Bíblia. Eu pensei, será que eu estou esfriando? E Deus fala, vai orar. E eu só conseguia orar. Era a única coisa que eu conseguia fazer. Deus, cria todas as circunstâncias para que isso aconteça. Até que um dia, eu estava voltando do dentista. E o dentista e na volta eu senti que o Senhor me disse, agora vai, porque eu te dei a vitória. Então eu só fui indo para casa, só faltava eu ir pulando para casa, porque eu tinha uma convicção, uma fé e uma alegria de que aquilo que se tinha perdido há vários anos atrás ia ser restaurado. Ainda não tive coragem, até que no penúltimo dia antes da nossa viagem, eu falei, vamos lá dar uma volta. Saímos, fomos dar uma volta, fomos para a praia, conversamos bastante. E ficamos muito tempo conversando de várias coisas. E o tempo inteiro na minha cabeça, como é que eu vou entrar no assunto? Até que eu acho que era 1 ou 2 horas da manhã. Voltamos para casa, ele encosta o carro debaixo da árvore, naquele escuro. 1, 2 horas da manhã, já estamos cansados, meio 11. Eu pensei, essa é a hora. Porque está mais fácil. Está tudo escuro, estamos dentro do carro e os dois estão olhando para frente. Então ele ia sair do carro, eu falei, volta aqui, eu tenho uma coisa para falar. Então aí ficou aquele silêncio esquisito. Aí eu falei, tu lembra daquele tempo que a gente não se conversava? Aí ele disse que lembrava. E eu tentando fazer conversa, eu disse, pois é, cara. E eu não lembro nem quanto tempo que a gente ficou sem se falar. Foi mó tempão, né? Aí ele disse, 4 anos. Eu falei, ele lembra. E eu não sabia o que estava passando na cabeça dele, mas eu sabia o que estava passando na minha, que eu não sabia o que falar. E ficamos conversando de várias coisas. E ele me falou uma coisa aqui, porque fazia tanto tempo que eu não tinha saído do Brasil, que eu não lembrava algumas aquelas frases, né? E ele disse, mas eu falei... Ele disse, mas eu nem lembro o que foi que aconteceu. Acho que foi minha culpa. Porque como dizem, quem dá o tapa esquece. E quem toma o tapa nunca esquece. Então, eu falei, não, foi minha culpa. E eu contei a história, foi isso, coisa de criança. A gente deu risada e entramos. Mas uma coisa que pesou no meu coração, sabe o que foi, gente? Foi quando ele me falou quantos anos tinha sido. E ele não falou só quantos anos tinha sido, mas ele carregou a culpa no coração dele. Dizendo, fui eu que te dei o tapa. Mas aí eu cheguei em casa, já era de madrugada, entrei, deitei, minha esposa já estava, pensei que ela estava dormindo, e ela disse, e aí, você falou? Aí eu falei, bom, conversamos bastante. Mas você pediu perdão? Não desse jeito, mas a gente deu até risada no final. E o Espírito Santo me dizia no coração, você tem que pedir perdão. No dia seguinte, veio a família, veio os parentes para falar tchau, alugaram um ônibus e foi toda a família lá para o aeroporto. Vocês sabem, né? Onde o japonês vai todo mundo junto. E fomos todo mundo para o aeroporto. E eu não sabia mais como é que ia acontecer, mas eu sabia no meu coração que se não for hoje, não vai ser nunca mais. Então, naquela época, o Léo ele era pequenininho, aí ele disse assim, eu tenho que ir lá comprar comida para o Léo. Faltava alguns minutos só para a gente ter que embarcar. E ele subiu lá para o 2º andar. E eu fui correndo atrás dele. Daí, na descida, eu puxei ele para trás, quando ele ia descer a escada rolante. E no que eu pensei, nas milhares de coisas que eu podia dizer,
naquele momento, eu encontrei com o Espírito Santo que eu nunca tinha visto antes. Eu senti que foi uma onda que me bateu tão forte que eu comecei a chorar, meu corpo fazia isso, os meus lábios, minha boca começava a tremer e eu não conseguia falar mais nada. E eu chorava como eu nunca chorei antes. E eu mordia meus lábios e eu não conseguia falar nada. Até que eu dei um abraço forte nele e falei: me perdoa. Me perdoa por tudo que eu fiz. E a mensagem da reconciliação, gente. E daí uma coisa também que eu não esqueço mais também. Que daí o tempo inteiro que nós descemos, o Senhor ia me ministrando. E a gente jogava uma bola de futebol americano o tempo inteiro naquela época. E daí eu escrevi um versículo para ele e eu disse: muito obrigado pelas tuas orações, muito obrigado por ser meu irmão e meu amigo. Estava numa sacola de supermercado e entreguei para ele na hora, para ele não ver antes. E ele foi me acompanhando, eu ia cruzar aquela linha de embarque. E ele foi me acompanhando de lado. E até hoje eu lembro que na hora que eu tinha que cruzar aquela linha, ele me deu um beijo. Talvez para você não significa nada isso. Mas para um lar de onde nós crescemos, isso significa muito. Um abraço, um beijo. E o tempo inteiro o Senhor foi me ministrando no avião. E a palavra de Deus diz: reconcilieis. Porque até pouco tempo atrás, por telefone, depois daquele dia lá, quando eu ligava para ele, a gente ficava 1 hora, 2 horas no telefone. Foi quando eu descobri que a reconciliação tinha acontecido. Porque antes a gente não se falava muito. E daí então o Johan nasceu. E quando o Johan nasceu, que foi mais ou menos o tempo que o meu irmão entregou a sua vida para Cristo, então nós chamamos ele de Johan Luiz. Que para quem não sabe, o nome do meu irmão é Luiz Fernando. Então eu liguei só para falar: olha, nasceu, e é um menino. E eu chamei ele de Johan Luiz, que é para celebrar uma nova adição na nossa casa e também celebrar o teu novo nascimento também. E hoje eu dou graças a Deus por aquele ato de fé, que não foi fácil, porque se você está numa situação onde você não está vivendo união com alguém, você sabe o quão difícil é se acercar. E não muito tempo atrás, no telefone, eu falei para ele: cara, como é que pode, né? Como é que eu joguei tanto tempo fora? 4 anos, como é que eu joguei tanto tempo no lixo que não volta mais? E a minha pergunta essa noite é: se você está vivendo uma situação como essa, quanto tempo mais você quer viver desse jeito? Se você me pergunta, eu digo: não vale a pena mais. Porque são dias, anos, que você não recupera mais. E de repente, lá do outro lado, tem uma pessoa ferida, que até hoje não entregou a vida para Cristo, porque sua vida está travada e acorrentada. E você tem a chave, meu querido. Então eu gostaria que você se colocasse de pé. E fechasse os seus olhos. Amado Senhor, amado Senhor, te agradecemos pelo teu Espírito, porque obra maravilhas no meio nosso. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque no meio do louvor já estavas ministrando o coração do teu povo. E nessa noite, eu confio de que o Espírito Santo
é grande o suficiente para falar contigo também. E nessa mesma hora eu acredito, em nome de Jesus, que o Espírito Santo pode estar colocando já pessoas na tua cabeça. Talvez durante a pregação você se lembrou de alguém. Talvez algum familiar, talvez um amigo, talvez alguém do trabalho, talvez um vizinho, talvez dentro da tua própria casa. Talvez dentro do teu próprio matrimônio. E a palavra do Senhor diz: se ouvirdes hoje a voz do Senhor, se hoje ouvis a voz do Espírito, não ignoreis. Espírito Santo, eu te peço, fala conosco nessa noite. Revela. Revela. Dá-nos visão, dá-nos sonhos. Fala ao nosso ouvido, fala ao nosso coração. E se temos que arrumar alguma situação, ou se temos a chave para destravar a vida de alguém que anda acorrentada, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, derrama esta graça maravilhosa, porque nas nossas próprias forças nada podemos. Espírito Santo, te pedimos, dá-nos um espírito de ousadia, dá-nos, Senhor meu Deus, o teu favor, e que a partir desta noite, tu mesmo comece a orquestrar situações, comprovando-nos, ó Deus, de que esta obra e esta palavra é tua. Em nome de Jesus, agora, Senhor meu Deus, se alguém precisa se reconciliar com Deus primeiramente, se alguém, por vários motivos, estava dissatisfeito com o teu Deus, e tu sente que essa palavra falou com o teu coração e que é de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, eu quero pedir para que você passe adiante, para que os pastores possam ajudar também para orar com você. Se você acha que tua vida está travada por causa de demasiada murmuração, e o Senhor não está abençoando isso, vamos começar esse 2013 diferente. E essa mesma palavra que o Espírito me deu, eu te digo, dá uma olhada ao teu redor, dá uma olhada na tua vida, e veja, estai quietos, e vede de que Deus tem sido fiel contigo. E se você precisa, ou se você precisa de que alguém ore contigo, se você precisa na questão da reconciliação, procure alguém. Amado Pai, nesta noite, em nome de Jesus, te pedimos graça, Senhor. Perdoa-nos, Senhor meu Deus, quando temos sido ingratos. Perdoa-nos, Senhor meu Deus, quando temos proferido palavras nécias de ingratidão. Perdoa-nos, Senhor meu Deus, quando temos questionado o teu poder sobre a nossa vida. Perdoa-nos, Senhor meu Deus, quando temos comparado nossas vidas com o de outros e temos estado insatisfeitos contigo. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, se temos dado ouvido às palavras negativas do inimigo. Em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor meu Deus, nessa noite. Em nome de Jesus, e restaura a nossa alma. Restaura, Senhor, o nosso coração. Restaura, Senhor meu Deus, as nossas vidas. Restaura, Senhor meu Deus, nossos matrimônios, as nossas famílias, as nossas amizades.
E que nós, Senhor meu Deus, possamos realmente ser luz no meio de um mundo que sofre. Em nome de Jesus, cura, Senhor meu Deus, as feridas das nossas almas. E possamos ser, Senhor meu Deus, instrumento de cura em Tuas mãos, em um mundo que busca respostas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu abençoo, Senhor, essa igreja. Eu abençoo, Senhor meu Deus, essa liderança que tem sido bênção para mim e a minha casa. Eu agradeço, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. E que Tu abençoe e prospere, Senhor meu Deus, as obras das mãos que são feitas, das coisas que são feitas nesta igreja. Em nome de Jesus. Amém.